Convidamos para compor a mesa diretiva dos trabalhos a senhora professora Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes, vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O senhor Dagoberto Alves de Almeida, magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubá. O senhor professor Jorge Dantas de Melo, pró-reitor adjunto de Planejamento da UFRN. O senhor professor Aloísio Ferreira da Rocha Neto, superintendente de Informática da UFRN. E o senhor Fernando Antônio de Braga de Siqueira Júnior, secretário adjunto da Secretaria Logística de Tecnologia da UFRN. Dando prosseguimento, registramos a presença dos diretores de centro, diretores de unidades acadêmicas especializadas, pró-reitores, representantes de unidades suplementares, chefes de departamentos, coordenadores de cursos, professores, técnicos administrativos da UFRN e profissionais da área que prestigiam esta solenidade. Com a palavra, o senhor Aloísio Ferreira da Rocha Neto, superintendente de Informática da UFRN. Somando-se as instituições das duas redes, em 2009 éramos 11, em 2010, 17, 2011, 22, 2012, 26, 2013, 30 e agora neste ano, 2014, já somos 35 instituições usando os mesmos sistemas de gestão, além de 16 instituições interessadas em entrar na rede. É um percentual considerável e entidades que têm a mesma ferramenta e o mesmo desejo de utilizar sistemas de informação modernos para melhorar efetivamente a gestão de todos os seus processos administrativos e acadêmicos. O fortalecimento dessas redes dá sequência ao nosso desejo de termos um padrão único de sistema integrado de gestão em todo o âmbito da administração pública federal. Este padrão facilita enormemente a troca de informações entre as entidades, principalmente no uso dos sistemas estruturantes do governo federal, além do que economiza enormemente os esforços de desenvolvimento de sistemas de informação, principalmente para aquelas novas instituições que ainda não têm nada. Ou seja, por que reinventar a roda se a roda já está aí disponível a todos? Nesse sentido, gostaria de citar que já temos 5 institutos federais, a rede IFES, e o último a entrar foi o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O IFRS trará, inclusive, seu expertise em tecnologia de acessibilidade ao sistema SIG-UFRN, tornando-os acessível a qualquer portador de deficiência. Gostaria também de citar outras importantes contribuições que já aconteceram dos parceiros ao sistema SIG-UFRN. Foram elas: o módulo de pagamento online, desenvolvido pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o módulo de gerenciamento do espaço físico, desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe, UFS, o módulo ponto eletrônico SIG-RH, desenvolvido pela Controladora Geral da União, a CGU, o módulo de planejamento orçamentário, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MIPOG, e pela Universidade de Brasília, UNB, entre outras contribuições menores provenientes também da rede. Temos inscritas neste evento 234 pessoas, distribuídas desta forma: 126 pessoas de 22 instituições da rede IFES, 72 pessoas de 8 entidades da rede CICO, 30 pessoas de 3 instituições interessadas em entrar na rede e mais 6 pessoas de 2 software houses licenciadas. É um público expressivo que acreditam no potencial do sistema SIG-UFRN como ferramenta tecnológica transformadora e estão trazendo para este evento novas ideias e desafios, os quais permitirão que o sistema SIG-UFRN continue na sua trajetória de evolução, tornando-os indispensável para a boa gestão de qualquer entidade pública. Gostaria de finalizar agradecendo de público a nossa diretoria de sistemas, em especial a Paulo Benício e a Clarissa Lorena, sem os quais este belíssimo evento não seria possível. Muito obrigado. A seguir com a palavra, o senhor Dagoberto Alves de Almeida, magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubá. Boa tarde a todos.
professora Ximenes, na pessoa de quem eu cumprimento os demais. Paulo Benício me convidou para esse encontro, seguramente porque eu tenho algo a dizer que provavelmente possa interessar aos senhores. Eu não sou um profissional da área de TI, mas seguramente eu sou um gestor e um usuário dos resultados do trabalho da área de TI. Eu vou comentar com os senhores rapidamente sobre o estudo de caso da Universidade Federal de Itajubá a respeito dessa empreitada que nós decidimos empreender há alguns anos atrás. Em 2011, nós decidimos fazer parte dessa rede com o objetivo de que, obviamente, com isso, teríamos, então, condições de rotinizar os nossos procedimentos e, dessa maneira, contar com uma gestão universitária mais moderna, mais efetiva e mais eficiente. O fato é que, ao assumir a atual administração, eu iniciei a minha administração no início do ano passado, nós já tínhamos lá praticamente bem mais de um ano, quase 2 anos já em desenvolvimento. Quando nós iniciamos nosso trabalho, nós observamos que, lamentavelmente, nós estávamos muito aquém daquilo que gostaríamos e deveríamos estar, até pelo próprio respeito ao recurso público. O interesse que nós todos temos em utilizar o nosso recurso financeiro, agregando valor da melhor forma possível. Ano passado, talvez os senhores não saibam, mas a Universidade Federal de Itajubá tem um dos mais antigos cursos na área de engenharia eletrotécnica e tem cursos que envolvem e que já estão consolidados. Assim como as demais universidades, ela passou por esse fantástico processo de expansão que foi o programa Reúne. Ano passado, nós festejamos 100 anos da nossa existência. E nós observamos com todas essas demandas, por mais bem pensadas que elas pudessem ter sido, ela provocou e ainda provoca e vai trazer uma onda de choque em termos de desequilíbrios da quantidade de recursos que nós precisamos, de fato, ter para que a nossa atividade última, que é o alunato e a pesquisa, possa se desenvolver de forma adequada. Ano passado, em meio aos festejos desses 100 anos, nós observamos que, lamentavelmente, precisávamos, de alguma maneira, empreender um esforço ainda mais expressivo do que os quase R$1 milhão que nós aplicamos nesse sistema. Isso implicou, da minha parte, alteração da equipe dirigente da área de TI da universidade. Nós tivemos que alterá-la por variadas razões, e uma delas foi o fato do sistema SIG estar muito aquém em termos de implementação e utilização. Há cerca de praticamente 6 meses atrás, eu tenho, então, agora uma gestão que eu acredito mais sintonizada com as expectativas dessa administração. Eu visitei a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no início desse ano. Tive a oportunidade de me encontrar com a reitora Ângela, a vice-reitora, o Paulo Benício, que eu conheci então, pró-reitor de administração, e naquela ocasião a minha visita era, afinal de contas, o que é que está acontecendo. E nós observamos que esse modelo que, nesse clube, vamos dizer assim, onde as instituições federais de ensino superior, nessa parte da rede, ela participa, nós temos variados arranjos. Nós poderíamos fazer parte desse clube e nos relacionarmos tão somente com a UFRN, ou poderíamos, talvez, só nos relacionarmos com a licenciada, ou então poderíamos ter algum relacionamento misto. Do meu ponto de vista, e falo isso com a franqueza de sempre, eu considero que nós precisamos repensar com muita seriedade, com muita clareza, a maneira como essa rede se organiza, porque eu não sei se a minha preocupação é a mesma de outras instituições. Às vezes, pelo nosso desconhecimento,
pelo nosso despreparo, até porque se tivéssemos totais condições, talvez nem precisássemos fazer parte da rede, mas afinal de contas a rede significa o quê? Um envolvimento de instituições procurando uma sinergia de tal maneira que o patrimônio dessa rede possa ser usufruído por todos os demais. O meu sentimento é que falta robustez na rede. E essa robustez pode, e no caso da Unifez, seguramente, nos coloca numa situação de fragilidade com relação aos resultados que poderíamos obter. Para os senhores terem uma ideia, certas funcionalidades são desabilitadas, são substituídas por versões antigas, do ponto de vista da licenciada, e quando nós nos interessamos, afinal de contas, porque não temos as mesmas capacidades que teria, por exemplo, Federal do Rio Grande do Norte, nos é passada a ideia de que, afinal de contas, isso é customização, e é um desgaste muito grande, nós temos que o tempo todo estarmos envolvidos nesse processo, o que é de fato que nós temos ou não à nossa disposição. A situação é um tanto mais grave porque o meu entendimento é de que nós vivemos em tempos curiosos. Por uma série de razões, as instituições federais, elas vêm sendo obrigadas a demandar uma parcela cada vez mais expressiva do seu custeio em terceirização, talvez. E algumas instituições, de maneira equivocada, e de certa forma a minha também, entendeu que talvez esses serviços da área de TI, e curiosamente, paz, meus senhores, até mesmo desenvolvimento, poderiam ser terceirizados. Isso é um ledo engano, é uma falha muito grave. Nós terceirizamos atividades de baixíssimo valor agregado em termos de conhecimento e tecnologia. É natural entender que nós terceirizamos transporte, limpeza, mas nós não terceirizamos ou não deveríamos terceirizar de uma forma como tem sido a questão de TI, talvez. Ou seja, qual é o aprendizado que eu tenho dentro da minha instituição e a preocupação que nós passamos aos nossos especialistas. Nós precisamos, sim, desenvolver desenvolvedores. A universidade que pensa tão somente na área de TI como uma mera prestadora de serviços de TI e não se prepara para ter um corpo de profissionais altamente preparados para fazer as necessárias adaptações aos seus sistemas, seguramente não vai ter mesmo um processo de gestão eficiente e efetivo. Nós todos entendemos que o gestor tomador de decisão, ele deveria trabalhar nas exceções, aquilo que escapa, que vai além da mera rotina, das situações emergenciais, críticas, estratégicas, todo o demais é rotina, são fluxos. Vários aqui trabalham com algoritmos, são regras, são conduções, é uma maneira pré-definida de que algo aconteça, porque acontece assim, porque na grande maioria das vezes nós temos uma rotina e uma sequência de eventos que sucedem. Na medida em que nós fazemos isso, eu entenderia, então, que a maior parte dos nossos trabalhos a nível de gestão, seja na parte de RH, seguramente, o mais padronizado deles todos, seja no SIG, no CIPAC, a parte administrativa, que carece, talvez, de alguma customização, mas seguramente a gente entende que no SIG acadêmico nós teríamos aí, então, a maior parcela de administração. Falhas conceituais, falta de devido respaldo, nos levou, lamentavelmente, no início, em algumas ações, a aceitar customizações indevidas num sistema altamente padronizado como o SIG-RH. Hoje, a condução e a orientação que nós temos na área de TI é nos alinharmos de tal forma, nesse estágio em que nós ainda estamos capacitando e criando a nossa equipe de desenvolvedores, conforme nós precisamos, sermos absolutamente cuidadosos com relação a customizações
notadamente no SIG-RH. São ações que nós temos ao lado de ações corriqueiras, como é o caso de questionar os contratos que foram feitos e a maneira como nós vamos trabalhar juntos. Eu entendo assim, e esse talvez fosse a grande contribuição que eu passaria aos senhores na minha condição de gestor. Nós devemos fortalecer essa rede, nós devemos ter regras claras e disponíveis que permita a cada um dos membros dessa rede real segurança do suporte e apoio que nós temos que ter a partir da própria gestora da rede, que é a Federal do Rio Grande do Norte. Na medida em que nós tenhamos essa transparência e essa clareza, nós teremos, então, uma rede mais robusta para que nós não fiquemos reféns de qualquer terceirizado. Tenhamos todos bom trabalho, muito obrigado. O que nos move aqui, seguramente, é algo de muito bom, muito necessário a uma instituição pública como essa, que tem um objetivo tão nobre como a educação. Muito obrigado. E para o seu pronunciamento, a senhora professora Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes, vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero iniciar cumprimentando o reitor Dagoberto, magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubá. Quero cumprimentar também o nosso pró-reitor adjunto de Planejamento e Coordenação Geral, o professor Jorge Dantas de Melo. Cumprimentar o professor Aloísio Ferreira da Rocha Neto, superintendente de Informática da nossa UFRN. Cumprimentar também o senhor Fernando Antônio Braga de Siqueira, secretário adjunto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Professor Paulo Benício, Clarice, nossa pró-reitora de Gestão de Pessoas. Enfim, cumprimentar a todos os colegas docentes e técnicos administrativos da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cumprimentar os nossos estudantes de graduação e pós-graduação, enfim, a todos os integrantes deste workshop, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em tê-los aqui neste momento, participando desta terceira iniciativa, deste terceiro workshop, promovido pela Superintendência de Informática da nossa instituição. Esse é um momento, certamente, de grande importância para todos nós, não apenas para aqueles que atuam diretamente na área de informática. Então, antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqueles que nos visitam, né? E que tenhamos aqui excelentes oportunidades de discussão, de aprofundamento, de reflexão acerca de importantes questões que visam a melhoria dos nossos sistemas e, certamente, professor Dagoberto, a oportunidade de colocar aqui, já na nossa pauta de discussões, todos os pontos que foram levantados há pouco pelo senhor. Certamente essa é uma ocasião extremamente oportuna para que se reflita e se discuta todos os processos que possam levar à melhoria, à eficiência das nossas ações por meio dos sistemas, né, que desenvolvemos e que continuamos ampliando o seu uso por todo o país, contando com diferentes instituições parceiras, que já são muitas, e contando também com as empresas licenciadas. Então, temos mais do que motivos, né, para nos sentirmos alegres por mais esta iniciativa, professores Aloísio e Paulo.
e acredito que não exagero ao afirmar que a informática move o mundo, e se isso, o mundo em que vivemos, e se isso é verdade. Realmente, nós temos um exemplo disso por meio desses sistemas e desse encontro que ora se realiza, que certamente trará a mobilidade, trará a melhoria, a eficiência de ações administrativas e acadêmicas nas diferentes instituições. Por isso que não considero, embora não seja da área, não considero exagero afirmar que realmente hoje a informática move todas as nossas ações, acaba movendo e melhorando a nossa vida, a nossa eficiência nas instituições, e nesse caso, por meio dos sistemas desenvolvidos. Então, eu quero aqui parabenizar a nossa Superintendência de Informática e a todos os parceiros, todas as pessoas que se envolveram na realização desse evento, desejar a todos momentos de discussão bastante proveitosos e agradáveis, por que não, né, para que daqui possamos sair com algumas respostas que possam melhorar as nossas ações acadêmicas e administrativas. Parabenizo a todos vocês, aproveito para parabenizar também a nossa Escola de Música, o professor João Paulo e os nossos alunos já saíram daqui, mas uma escola que certamente, a cada evento promovido pela universidade, traz para a gente momentos bonitos, agradáveis, enfim, e de muita qualidade, uma vez que temos os alunos de graduação e pós-graduação propiciando esses momentos na abertura dos eventos promovidos pela instituição. Então, eu agradeço a todos vocês e desejo o melhor evento possível por meio das oficinas que foram programadas, enfim, das muitas atividades programadas por vocês, listadas no programa que foi apresentado. Obrigada a todos, uma boa tarde e um bom evento.